Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, onde nós sairemos daqui com novos sonhos, com novas expectativas, principalmente a respeito do reino de Deus, né? Porque aqui da terra nós já temos quase que noção das coisas que irão acontecer, né? O cenário já mostra, né, muitas coisas que estão acontecendo e outras que estão se desenhando, mas o reino de Deus, ele é sempre novo para a gente, ele se renova a cada dia. Por isso que diz que a nossa mente, ela precisa ser renovada dia após dia, né? Então a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã, e nós iremos nessa noite sermos abençoados, renovados pela palavra de Deus. Talvez essa palavra que você já ouviu muitas vezes, mas ela é sempre nova, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Ok? O título desse texto é a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-vos que me dê por escusado ou por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que também me tenhas por escusado. E outro ainda disse: casei-me, estou em lua de mel, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém. Meus queridos, a parábola da grande ceia, logo de começo, quero dizer que a parábola era um estilo, né, de escrita, e também era uma forma de contar alguma coisa a respeito de algo que pudesse trazer uma lição espiritual, uma lição ética, moral. E aqui a parábola era uma espécie de uma história, né? Ele contava uma história para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer. Então era muito comum essa literatura, né, por meio de parábolas. Então Jesus, ele conta uma parábola, uma história aos seus discípulos, né, para que pudesse falar a respeito do reino de Deus.
Então, essa história ela é recheada de figuras, de coisas que transmite uma lição, e que não é tão assim como essa coisa tão ao pé da letra, e ele quer apenas expressar a respeito do reino de Deus. E a proporção que a gente for ministrando, você vai entendendo, a sua mente vai começar a entender melhor a respeito desse texto, que Jesus fala da grande ceia. Bem, eu quero chamar a atenção aqui a algumas coisas que você vai procurar entender melhor sobre isso. Quando fala que o homem que deu uma grande ceia, essa aqui se refere a Deus. O servo enviado para avisar os convidados se refere a Jesus. Os convidados aqui eram os convidados especiais, era o povo judeu. E como diz que os convidados rejeitaram o convite, diz que o convite foi lançado olha, sai pelos valados, caminhos, atalhos, aí era todos os povos, inclusive o povo chamado gentil. Então, é mais ou menos isso aí, ok? Então, meus queridos, aí no versículo 15 diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, ou seja, um dos discípulos, lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A conversa estava girando ali em torno do reino de Deus, O que eles estavam falando, discutindo, era a respeito do reino de Deus. Não era do reino de Roma, não era a respeito de coisas terrenas, mas era a respeito do reino, de Deus. E então, disse: olha, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. E então, nós vimos que a palavra, ali quando ele diz bem-aventurado, feliz o que comer pão no reino de Deus. Ora, o reino de Deus, queridos, era o próprio Jesus quem veio trazer para a terra o reino. Ele é o rei, então ele veio para a terra e trouxe o reino de Deus. Então, a cultura do reino de Deus, ela veio através de Jesus. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando que existia um rei, e esse rei é Jesus, que continua presente através, não fisicamente, mas ele implantou o reino de Deus quando ele veio como o rei de justiça, o rei de paz. Por isso que diz lá em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse é o reino de Deus. Então, nós não encontramos um reino de Deus aqui na terra como alguém querer fazer justiça própria, com suas próprias mãos. Não encontramos o reino de Deus aqui na terra através da política que é imposta hoje pelos nossos governantes. O reino de Deus também não é representado pelo judiciário. O reino de Deus não está sendo representado aqui por grandes empreendedores. O reino de Deus é Jesus que veio trazer a vida de Deus, que veio trazer a cultura de Deus para a terra, para que nós pudéssemos assim ter uma vida abençoada, uma vida feliz aqui na terra, mesmo através de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas tribulações, porque seria a gente querer dizer assim: olha, vamos, como diz o ditado, tapar o céu com a peneira, dizer que agora vamos ficar isento de problema. Se eu chegar aqui e pregar para você, que você vem para Jesus, vai para o reino de Deus e não vai ter problema, eu seria um grande mentiroso, porque você vai continuar tendo problema. Agora tem uma notícia boa para você, é que você com Jesus, você com o dono do reino, você consegue enfrentar todos os problemas, e você assim, em meio a todos os problemas, você tem paz. Por isso que ele diz assim: neste mundo, o próprio Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições. Ele não também descartou que ninguém aqui ia ficar isento de problema
quando estivesse com ele. Olha, ele diz: nesse mundo vocês vão ter aflições, vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter tribulações. Mas o que é que ele diz? Mas tende bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. A palavra bom ânimo é ter coragem, é ter fé. Então tenha fé, tenha coragem, que você vence. Você vai vencer as lutas, você vai vencer as dificuldades. Vem o problema, é o problema financeiro, é o problema emocional, é o problema de saúde física, é o problema do relacionamento conjugal, seja lá, é o problema na empresa. Você vai ter fé, você vai ter coragem, você vai enfrentar. E você poderá dizer que você tem alguém que está com você, segurando a sua mão, lhe conduzindo e dizendo: eu estou com você, eu estou contigo, não tenha medo. Então esse é o Rei de Deus, é Jesus caminhar com a gente durante todo esse tempo que nós estamos aqui na terra, vivendo aqui, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Nós estamos certos de que é Jesus quem cuida de nós, né? É Ele quem cuida de nós. Um tempo tão difícil como esse. E como Tássia falou aqui, no tempo da pandemia, a gente fala assim, no tempo da pandemia, parece que ela já passou, né? Passou ainda não. Passou ainda não. Eu fui ontem pregar em Alagoinhas, parecia que lá não existe mais pandemia. Porque eu passei assim de frente a um lugar onde tem um posto de gasolina. Meu Deus, tinha tanto carro e tanta gente, mas gente, estava assim os montes, todo mundo sem máscara, bebendo, comendo, como fosse os dias de Noé, né? Todo mundo comendo, bebendo, se alegrando, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, mas a pandemia não passou ainda, não terminou ainda não. E nós precisamos, mas nós precisamos crer e confiar de que Jesus continua conosco, Ele continua nos guardando, nos guiando. Nós precisamos tomar os cuidados, mas é Ele quem nos guarda. Porque eu vou dizer para você, tanta gente aí que já, né, nem saiu de casa, mas alguém saiu e levou para dentro de casa. Então eu louvo a Deus, eu digo, isso é a graça de Deus, é favor de Deus. Porque desde quando começou a pandemia até hoje, nem sequer uma gripe eu tive. É muita graça de Deus, é muito favor de Deus. Então você tem que levantar as mãos todos os dias para o céu e agradecer a Deus pelo cuidado dEle. E então nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque nós temos um Jesus que nos guarda, que nos protege, mas que sobretudo Ele nos dá a vida eterna. Essa é a maior proposta dele, é de nos dar a vida eterna. E então, amados, aqui a parábola da grande ceia. Então, quando nós encontramos aí os convidados, eles são avisados. Olha, primeiro manda um convite, né? E depois ele manda os servos a avisar: olha, já está tudo preparado, está na hora da ceia, venham para a ceia. O que foi que eles disseram, os convidados? Eu comprei uma junta de bois, eu vou experimentar meus bois. O outro disse, eu me casei e vou para a lua de mel. A justificativa até, né? Louvável. E o outro disse, mas aí se fosse nos dias de hoje, disse, não, é porque eu tenho uma viagem marcada aí para a Europa, né? Talvez aqui eu tenho que experimentar, sair com minha esposa para ir a um baile, eu tenho que, já marquei para ir na pizzaria com minha família. Então, várias desculpas, né? Eu estou muito atarefado e tenho muita coisa para fazer, a minha empresa está precisando eu venha me doar mais, um tempo maior, para poder colocar tudo em ordem. Então cada um vai arranjando a sua desculpa, vai dando a sua desculpa para não aceitar um determinado convite, né? E o convite de Jesus diz que foi em primeiro lugar, em primeira mão para os judeus. Abra sua Bíblia aí, nós estamos hoje sem o operador aí do Data Show, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 1.
Você que não tem a Bíblia impressa, você tem a Bíblia digital, você tem aí, até mesmo se você não te baixou a Bíblia no seu celular, você pode ir no Google aí, ó, João 1, né? Rápido, né? João 1, versículo 11 e versículo 12. Hoje nós acessamos, né? Você não precisa carregar talvez uma Bíblia grande para qualquer lugar, mas você tem a Bíblia, você não tem desculpa, né? João 1, versículo 11 e 12, diz assim, olha só: veio para o que era seu, e os seus não o quê? O receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Veja o versículo 11, veio para o que era seu. Quem veio? Jesus. Para quem? Para o que era seu. O que era seu? O povo judeu. Era o povo da promessa. Então Jesus veio para aquele povo em especial, para que aquele povo pudesse ali ser os disseminadores da palavra de Deus, os propagadores em primeira mão da palavra de Deus. Mas diz que os seus não receberam. Olha o convite, que diz que saiu para convidar, o convite especial. Aí na hora que eles rejeitaram, aí esse convite foi estendido, agora vai para todo mundo. E então, eles eram quem deveriam receber o convite, e agora divulgar para todas as nações, mas eles rejeitaram, e logo diz que o convite foi para todos, agora é gentios, é todos quantos pudessem receber esse convite de Jesus, pudessem aceitar. E por isso que no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, samaritanos, né? Os gentios ali, hoje os brasileiros, japoneses, os holandeses, americanos, os europeus, todos quantos o receberam o convite de Jesus, receberam o próprio Jesus. Aí ele disse, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Aleluia, dê um aplauso por isso a Jesus. Aleluia. Então, esses seus aí, esse convite especial para um povo, era chamado povo escolhido, para divulgar, propagar o evangelho aos outros povos, mas eles rejeitaram o evangelho, foi de imediato para todos. Ok? Bem, aí nós encontramos, voltando ao texto aí de Lucas 14, o versículo 17, diz, a hora da ceia enviou o seu servo aqui, era Jesus, porque antes foi enviado os profetas vieram e sofreram, foram rejeitados, muitos morreram, anunciando a mensagem, que era a mensagem messiânica, apontando para o futuro, apontando para o Salvador, que era Jesus. Então quando Jesus chega, ele é chamado de servo, lá em Isaías 53, Isaías 43, o servo sofredor. E então, diz aqui a palavra de Deus, versículo 17, a hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, tudo já está preparado. Achei interessante, quando a gente começa a entender, isso é tão fascinante, né? E aqui diz, tudo está preparado. Ora, o que essa expressão, tudo está preparado, queria dizer? Naquele contexto dessa ceia, dessa grande ceia, é que ali, diz o servo, foi avisado, diz, tudo está preparado. Estava preparado o cenário para aquele momento especial dessa grande ceia, né, que seria a porta de entrada para a salvação. Que o cenário ali é que Jesus, quando tudo está preparado, é que ele disse, olha só,
A ceia para eles tinha o quê? Não podia faltar o quê? Cordeiro. Era o animal preferido da ceia. Não podia faltar o vinho. Não poderia faltar também as ervas amargas. Não poderia faltar ali o azeite de oliva. E por isso mesmo, que quando João Batista vê Jesus, João 1:29, João 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro da ceia, é o Cordeiro, tudo está preparado. Então, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aí o Cordeiro. Logo, logo, ele vai ser imolado. Logo, logo, ele vai ser sacrificado por nós, para perdão dos nossos pecados. E então, tudo está preparado. Não sei se vocês lembram, quando Jesus, ele vai para a cruz. Quando ele vai para a cruz, ele chega e diz assim, quando ele estava na cruz, ele fala uma palavra em aramaico, a palavra é tetelestai. Essa palavra quer dizer, está consumado, está acabado, tudo está feito. Ou seja, lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava naquela cruz, ele disse assim: está consumado. Ou seja, ele fez tudo, tudo foi preparado. Ali estava ele, que era o Cordeiro. Ele estava sendo sacrificado naquela cruz do Calvário. E então, quando ele, antes de dar o último suspiro, ele diz: está consumado, tetelestai, está pronto, a obra foi acabada. Não existe outra obra para que o homem venha ser salvo, possa entrar na boda do Cordeiro. E então, naquele momento, ele disse: eu preparei tudo, eu fiz tudo, eu preparei essa ceia para vocês. Eu sou o próprio Cordeiro. E ainda tem mais, não podia faltar o quê? O pão. E quando Jesus chega e diz assim, lá em João 6:58, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. O maná que vocês comeram no deserto, eles acabaram. O maná acabou. O maná pereceu. Vocês comiam e tinham fome. Mas o pão que desceu do céu é aquele que você se alimenta dele, e ele lhe projetará para a vida eterna, e nunca mais você vai ter fome. Ou seja, no sentido espiritual, você nunca mais vai ter fome, porque Jesus é o pão da vida, que alimenta para a vida eterna. Então, tetelestai, está consumado, está pronto. Então tudo foi preparado, tudo estava preparado para aquela ceia. Então Jesus era o Cordeiro, Jesus era o pão da vida, Jesus Cristo Nazaré, ele é a porta de entrada para o acesso à vida eterna. E por isso que ele diz lá em João capítulo 10, o versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que é que acontece? Salvar-se-á. Se você entra por Jesus, o acesso para a vida eterna é Jesus. Não é suas obras, né? As obras, os atos nossos, é quase que obrigatório você ter bons atos, boas obras, boas ações. Isso é um dever de todo homem e de toda mulher.
Isso é um dever nosso. Mas essas boas ações, elas não dão direito a eu reivindicar a vida eterna, porque senão eu anularia o sacrifício de Jesus. Por isso é que diz que pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não parte de vocês. A origem da salvação não é de vocês. A salvação não vem de vocês, né, porque vocês estão fazendo alguma coisa. Não vem porque você é uma pessoa boa, porque você meteu a mão no bolso e tirou e deu uma esmola a alguém. Não vem porque você está dando uma cesta básica. Não vem porque você deu um cobertor a quem está com frio. Tudo isso é necessário se fazer, e temos que fazer, mas a salvação é pela graça. O que é graça, apóstolo? Graça é favor. Favor de Deus, imerecido por nossa parte. Nós não merecíamos, e Ele fez esse favor de dar, de entregar o seu Filho na cruz do Calvário. E por isso que diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você puder aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus, está consumado. Ninguém precisa fazer mais obra nenhuma para ser salvo. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você não precisa, pagar uma promessa e sair de joelho, andando talvez aí 1 quilômetro, né? E colocar talvez uma cruz no ombro e andar 3, 4, 5 quilômetros, ou até de uma cidade a outra. Não, que isso aí não vai resolver coisa alguma, porque o sacrifício foi feito por Jesus. Nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço por nós. Por isso que a palavra pela graça, Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, não parte de vocês. É obra do Eterno, é obra de Deus. Quando Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar, né? E Ele consumou essa obra. Lá na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós. Aleluia. Bem, à semelhança dos judeus, muitos hoje estão recusando o convite de Jesus. Muitos ainda hoje recusam. Eu vou pensar nisso. Depois a gente pensa sobre isso. Depois eu vejo isso. Até alguns assim, quando a gente convida, a pessoa diz, olha, tá certo, eu vou, mas é só mesmo para se sair da pessoa, né? Então, muitos recusam o convite ainda de Jesus nos dias de hoje. E Jesus continua convidando o ser humano. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, todos vocês que estão aqui cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu darei descanso para vossas almas. Vinde a mim, todos que estão cansados. Queridos, nós estamos vivendo uma sociedade hoje cansada, sobrecarregada de problemas, né? Sobrecarregada de tantas coisas. Pessoas que vivem sob pressão, angustiada. Pessoas que estão vivendo uma vida terrível. Pessoas que, às vezes, chega para você, começa a conversar com você, daqui a pouco, ela está chorando. As emoções estão abaladas. Nós estamos vivendo em um mundo em que hoje você tem que procurar, olha, se alguém ali no trânsito olhar com você com cara feia, vira a cara até para o outro lado, porque
A coisa não está fácil. As pessoas estão matando por brincadeira. Matou porque só olhou para você e não gostou da sua cara. O mundo está, é como dizer, é uma panela de pressão, está fervendo, capaz de explodir. As pessoas estão vivendo uma pilha, qualquer coisa estão explodindo. Não tem mais hoje capacidade para parar, para conversar, para ouvir. O mundo está muito agitado, é que está igual aquelas ondas agitadas do mar da Galileia. Mas é por isso que Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Eu dou alívio para a sua alma que está aflita, angustiada, a sua alma que está aí entristecida, abatida, sem coragem, deprimida. Eles: venha que eu vou lhe dar alívio para a sua alma. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Tem pessoas que elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de comida, elas não estão precisando, elas estão precisando só de uma palavra. Precisando de um ouvido para ouvir. Você só precisa parar para ouvir, ou alguém parar para lhe ouvir, para que você fale, né? Então, o convite de Jesus continua, para que as pessoas se voltem para Ele, porque Ele não é uma religião, né? Ele não é uma religião. Jesus é o autor da vida. Jesus é o que dá a verdadeira paz. Jesus é aquele que pega uma pessoa toda destroçada, acabada, está por dentro, ela está toda arrebentada, mas quando se aproxima de Jesus, meu irmão, isso só quem experimenta sabe. É como é aquela pessoa que pega você no momento tão difícil, ele abraça forte, segura, e você sente segurança naquela pessoa. Jesus, quando nos abraça, o abraço dele é mais forte do que o abraço de um amigo, de uma amiga, de alguém que está muito perto da gente. É aquele que oferece segurança plena, paz plena. E por isso ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, a minha paz é eterna. Então, às vezes nós já vimos aí pessoas que estão já vários casamentos acabados, famílias destruídas, mas quando se aproxima de Jesus, Jesus muda a expectativa, da esperança, da paz, da alegria, dá força, dá sentido para a vida, dá propósito para a vida. Ele é a nossa esperança. Nele nós encontramos a verdadeira paz. E é interessante, nós estamos chegando quase ao final. Diz aqui no texto que ele disse: agora vocês saiam pelos valados, pelos caminhos, né? Por tudo quanto é lugar, e traga os aleijados, coxos, cegos. Isso aqui não é os deficientes físicos, né? Propriamente dito. Eram pessoas que estavam alienadas à margem, e elas precisavam serem acalentadas, elas precisavam de segurança, elas precisavam de paz, elas precisavam de salvação.
E então Jesus diz, traga para mim. E diz que os servos deles enche a casa. E ele diz assim, o servo diz assim, olha, Senhor, mas ainda há lugar nesta casa. Já convidamos tanta gente, tem tanta gente aqui, mas ainda há lugar. Ainda tem lugar. Eu quero dizer para você, o que essa lição quer dizer? Que na casa do Pai Celestial há sempre lugar para você. Nunca vai estar tão cheia que não possa abrigar aquele que quer ser abrigado. Então, por isso que Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele disse, eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vocês comigo também. Que maravilha. O bom é saber que Ele quer estar onde a gente esteja com Ele. Ele está pronto a estender a mão. Ele não é aquela pessoa que diz que é sua amiga e no momento da dificuldade ela lhe abandona. Jesus é aquele amigo fiel. Nos momentos mais difíceis, Ele está pronto a lhe estender a mão. Quando você está caído, Ele está pronto a estender a mão para me pegar na sua mão para lhe levantar. Ele não é o amigo nos momentos da bonança. Ele não é amigo só no momento da alegria. Ele é um amigo de todas as horas. Ele é o amigo de todos os momentos. Ele é o amigo em que, quando você estiver sendo abandonado por todos, Ele continua estendendo a sua mão para você, querendo te pegar e te levantar. E dizendo, meu filho, não tenha medo, porque eu sou contigo. Esse é o verdadeiro amigo. Ele diz, na casa, então, ainda há lugar para você. Você que talvez esteja dizendo assim, eu não preciso de Jesus. Quem não precisa de Jesus? Todos nós precisamos. Rico, pobre, culto, iletrado, todos precisam de Jesus. Ninguém é tão bom que não precise de Jesus. Nós precisamos dele, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria. Irmãos, alegria é uma coisa extraordinária. Alguém pode ter tantas coisas e não ter alegria. A Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito. E a medicina ensina que tem os hormônios da alegria, né? E se o hormônio da alegria, e quem produziu esse hormônio? Você pode dizer, pode ter sido o próprio organismo, mas quem fez o organismo? Então, tem o ser criador, o Deus que criou todas as coisas, que fez você, né? E que colocou isso aí em você. Somos uma máquina perfeita. E então, amados, mas nós temos também a alegria produzida, sem ser de hormônio, do Espírito Santo. Essa alegria que enche você. Essa alegria que é capaz de estar dentro de você 24 horas e que ninguém poderá tirar de você. E essa alegria, ela não é produzida por alguém que tem, não é porque tem dinheiro, porque tem tanta gente aí, meu irmão, que tem dinheiro e é amarga, só vive desesperadas, né? Se maldizendo da vida e se lamentando, e aquela pessoa que você não quer estar perto dela. Mas tem pessoas tão, às vezes,
Tem pessoas, claro, que são, às vezes você pode ver os extremos, pessoas bem simples, né, que não tem praticamente nada, mas tem uma alegria profunda e que você deseja estar perto dela. E também, pode, claro, tem pessoas que têm, né, poder econômico alto, ocupam uma posição altíssima em determinado local, mas ele também pode ter uma grande alegria, porque quem produz essa alegria é o Espírito Santo, quando você dá lugar a ele. Alegria é é uma das grandes riquezas que o ser humano pode ter. Dinheiro não compra essa alegria. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus e precisamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar essa alegria, essa verdadeira paz em meio a esse mundo tão atribulado. Em meio a esse mundo tão conturbado. Mas Jesus diz assim: olha, neste mundo, meus filhos, vocês podem ter paz, porque a minha paz eu vos dou. Amém? Glória a Deus. A minha paz eu vos dou. Então essa paz que Jesus nos dá é uma paz eterna, para sempre. E que só Jesus é quem dá essa verdadeira paz. Amém? Então, ele continua convidando: vinde a mim. Receba esse convite de Jesus. A igreja exerce esse papel, que é o papel que aquele primeiro papel que o povo judeu iria exercer, de difundir o evangelho para todas as nações. Agora a igreja exerce esse papel, de difundir o evangelho a todas as pessoas, independente que elas aceitem ou não, mas o evangelho é pregado, é para todos. Todos, quanto crê e receber, também recebe o poder de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome.